Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Eu trago aqui uma questão da segunda fase do BMAP para dar algumas dicas para vocês e resolver essa questão. Vamos ver que questão é essa? Então, pessoal, aqui é um vídeo da segunda fase do BMAP, tá? É a parte um. Depois eu vou trazer a parte 2, que eu vou trazer a questão completa para resolvida. Nesse exercício, né, a dica que eu quero deixar para vocês é que quando vocês estiverem fazendo a segunda fase do BMAP, é importante observar que as questões têm itens A, B e C, né? E geralmente o item A e B eles são mais fáceis, o C que termina ficando com um grau de complexidade maior, mas nessa questão aqui selecionada eu vou resolver o A, B e C. Nessa parte um eu vou resolver a A e vou deixar para vocês resolverem a B e a C e volto em outro vídeo com a resposta da B e a C, tá bom? Então aqui, ó, um número inteiro positivo é chamado de interessante quando termina com um algarismo que é igual ao produto de seus demais algarismos. Então aqui eles estão chamando de interessante quando acontece isso, né? O último algarismo é o produto dos demais. Então, por exemplo, aqui, 3, 2, 6, ó, se você observar, os dois primeiros, né, 3 vezes 2, gera o último, que é o 6. Os três primeiros aqui, se você multiplicar, uma vez zero vezes 2 gera o último, que é o zero, porque tem um número aqui, né, entre eles, que é o zero, vai zerar tudo. Então, isso que eles estão chamando de interessante, quando você multiplica os dois primeiros, ou os primeiros algarismos, enfim, e ele vai gerar o último algarismo, ele é chamado de número interessante. Então, qual deve ser o valor do algarismo A para que o número 14A8 seja interessante? Então, observem que para ser interessante, um número que precisa acontecer segundo essa regra, né? Que aqui é uma regra que foi criada para chamar um número de interessante, tá? Não é um conteúdo específico matemático, é um critério que foi criado aqui para o nosso enunciado. Então, para que esse número seja interessante, o que que tem que acontecer? Tem que gerar o último número aqui, que é o 8. Se eu multiplicasse aqui esses dois primeiros, o 1 vezes o 4, o que que ia acontecer? O 1 vezes o 4, ele vai dar 4. Que outro número eu deveria multiplicar aqui para chegar no 8? Então, essa é a pergunta do item A. Então, aqui eu encontraria qual número. Essa questão ficou relativamente fácil, porque a primeira, né, a A sempre é mais fácil, tá? Então, se você está na dúvida, pega o 8 e divide pelo 4 que foi gerado aqui, você vai encontrar o 2. E aí você tem 1 vezes 4, 4. 4 vezes 2, 8. Você achou o número que deveria ocupar o lugar do A para que ele fosse chamado número interessante, porque se você gerar esse número aqui, que a gente acabou de compor, né, 1428, quando você multiplica aqui 1 vezes 4, 4, 4 vezes 2, 8, gerou o último, atendendo ao critério do que eles chamam aqui de número interessante, tá? Então, essa questão está resolvida. Lembrando que na segunda fase da UBMF você tem que mostrar, assim, o que você fez, né? É uma questão que você tem que realmente escrever, não só dar a resposta final, né? Mostrar o que você pensou. Eu vou deixar aqui para vocês pensarem nos itens A. Deixa eu ver. Aqui é a resposta da A que eu acabei de mostrar, né, para vocês. É o A valendo 2, né? A gente acabou de resolver. Mas aqui eu queria deixar para vocês pensarem os itens B e C. E lembrem-se que sempre nesses modelos da UBMAP, o B e o C vão aumentando o grau de dificuldade. Geralmente até o B está num nível razoável, o C termina sendo um grau mais elevado. Então, se você vai fazer a prova, se não estiver conseguindo fazer o C, tente fazer pelo menos o A e o B de todas as questões. É a primeira dica aqui para vocês. E eu volto, né, na parte 2 desse vídeo para mostrar para vocês a solução aí dos itens B e C, tá certo? Então, ótimos estudos, até a próxima.